que sozinho estou. E a fé acabou, Jesus chegou. Oh, sim, chegou. Aleluia, aleluia. Quando a dor invadiu meu ser e em desespero eu quis morrer, chegou. Jesus chegou. Aleluia, aleluia, aleluia para o novo rei. aleluia, Aleluia, sempre cantarei. esperança, Vida nele achei. Aleluia, 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 paz aos homens bons. Aleluia, Cristo é Senhor. Nasceu hoje nosso Salvador. Aleluia. o cair do jardim rompeu a amizade entre Deus e eu, Jesus. Oh, sim, chegou. Aleluia, aleluia. Toda a terra se dissipou quando um lindo bebê chorou. Oh, sim, Jesus chegou. Aleluia. Vou cantar aleluia ao Senhor da glória. Aleluia para o Rei dos Reis. Aleluia é o som da vida. Vem cantar também. Aleluia, 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 sempre cantarei. esperança. Vida nele achei. Aleluia, 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 paz aos homens bons. Aleluia, Aleluia, Cristo é Senhor. nasceu hoje. Nasceu hoje nosso Salvador. Aleluia, 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 Boa noite. Que a luz do menino que nos nasceu brilhe no seu coração, na sua mente, te dê paz. Amém? É um prazer e uma alegria poder estar aqui com os irmãos e expor a palavra do nosso Senhor. Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Eu vou ler e os irmãos acompanhem comigo com um olhar sobre o texto. Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali,
mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Feche seus olhos, Pai. Que a Tua palavra essa noite, apesar de mim, encontre espaço nos nossos corações e o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente. Que possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, cheios do Teu Espírito, com o coração transbordando de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez ao encarnar em Jesus. Em nome de Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a época do Natal, ela é diferente, não é verdade? Particularmente eu gosto de ver a cidade enfeitada, contemplar as ornamentações natalinas. De certa forma o povo fica mais gentil. Não sei se na sua família é assim, mas na minha família, no Natal o pessoal fica mais gentil. Espírito do Natal, dizem as pessoas por aí, né? Aqui em Brasília existem alguns lugares bonitos até para a gente poder visitar e ver as ornamentações. E algo que me chama muita atenção nessa época, em especial nas decorações de Natal, são as luzes. As luzes das decorações natalinas, elas embelezam a nossa cidade. As nossas casas, quem mora em condomínio, a entrada do condomínio fica iluminado, bonito. Mas existe um detalhe. Para que as luzes de Natal gerem beleza, cor, brilho aos nossos olhos, a gente precisa da escuridão. A luz se destaca na escuridão. É bem verdade que não existe beleza na escuridão. A escuridão por si só ela não atrai, a escuridão por si só ela não encanta, a escuridão por si só ela não tem brilho, não tem beleza, não é interessante aos nossos olhos. E o texto que nós lemos nos diz que um povo estava em escuridão. Mostra que um povo estava em aflição, mas, contudo, entretanto, a luz viria, a luz iria brilhar, a luz iria romper as trevas, a escuridão, a aflição e a desesperança. No primeiro verso da palavra de Deus, aí em Isaías capítulo 9, começa dizendo que não haverá escuridão para o aflito. O povo de Israel, o povo de Deus, estava em trevas e estava em um momento de aflição. Por quê? Porque o povo de Deus estava em trevas e porque o povo de Deus estava aflito. O próprio profeta vai nos dizer, porque Deus humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Tornou desprezível, outras versões vão dizer que Deus humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. E essa humilhação, ou esse desprezo de Deus para com o seu povo, é fruto da idolatria e fruto
do afastamento do povo do seu Senhor. Zebulon e Naftali são 2 das 12 tribos de Israel. Se você pegar o mapa da época, você vai ver que essas 2 tribos, elas herdaram regiões ao norte. Eram tribos que herdaram regiões fronteiriças. Eram tribos que herdaram terras, e quando essas terras ou a região era atacada, elas eram as primeiras a sofrerem, porque elas estavam ali na fronteira. Quando chegava o exército inimigo, entrava por elas. Sabe aqueles filmes de guerra? Que após a guerra, a gente contempla a cidade, um caos, destruição. Assim estava o povo de Deus. Atacados pelos assírios, muitos sendo levados como cativos para uma terra estranha, um povo estranho, uma língua diferente, uma cultura diferente, uma religião diferente, uma nação diferente. Zebulon e Naftali, essas tribos, foram atacadas pelos assírios. Mas é interessante observar o texto, porque o profeta Isaías, ele tem em mente, ou inspirado, obviamente, pelo Senhor, ele fala da região da Galileia, do caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O profeta, quando profere ou quando revela algo que iria acontecer, ele profetiza não apenas para 2 tribos, mas ele profetiza para o povo do Senhor como um todo. A região que sofria primeiro quando havia um ataque, por ser uma região de fronteira, seria também a região que veria a luz primeiro. O povo sofreu primeiro, mas esse povo veria, contemplaria a luz primeiro. Uma região de colônia, de pescadores, baixa renda, economicamente, mas a luz viria de um lugar humanamente improvável. Humanamente, Jesus não poderia nascer onde ele nasceu. Porque não tem honra, não tem glória. É simples demais, é humilde demais para o Filho de Deus. Meus irmãos, Deus, ele é um grande tapeceiro. E enquanto ele vai tecendo os tapetes, que é a sua vida, que é a minha vida, ele vai colocando cores frias e cores escuras, os problemas, o sofrimento, a dor. Mas existe algo que tem que trazer paz ao nosso coração e à nossa mente. Todo tapeceiro, quando começa a compor um tapete, ele sabe, antes de começar, o tapete que ele quer. Assim é o Senhor. Quando ele permite os problemas e o sofrimento na vida do seu povo, na minha vida, na sua vida, ele permite, mas ele já sabe o depois. Ele é aquele que é o alfa e o ômega, ele é aquele que é Gênesis e Apocalipse. Ele é aquele que sabe o fim da sua história muito antes de você passar a existir. Como diz o salmista, todos os dias estão na palma e nos seus livros. O povo de Israel sofre, o povo de Deus sofre, mas já no primeiro verso, diante desse cenário de caos, destruição, trevas, surge a profecia de um futuro glorioso. Isaías diz, olha, existe um povo que está aflito, mas existe um futuro glorioso para esse povo. Existe um povo que está em aflição, em trevas, mas existe um futuro glorioso. Isaías, obviamente, sabia que isso não aconteceria de imediato. Até porque 100 anos depois dessa profecia, o povo é invadido novamente pelos babilônios. Mas de uma forma sobrenatural, Isaías, ao proferir essa revelação, ele consegue, pelos olhos da fé, contemplar aquilo que viria a acontecer, porque era o Senhor quem o usava. No verso 2 do nosso texto,
Isaías vai focar na perspectiva das trevas. O povo que andava em trevas viu grande luz. E é interessante porque se a gente for traduzir do hebraico de forma literal, não fica assim. Não fica o povo que andava em trevas viu grande luz, mas fica o povo que vivia uma vida em trevas. A perspectiva é diferente. Não é apenas andar, não é apenas um momento. Esse povo estava constantemente em trevas, vivendo uma vida de trevas. Não uma treva física, ou apenas social, ou moral, ou trevas geográficas. Não. O profeta está dizendo para mim e para você que havia um povo, e esse povo era o povo de Deus. E esse povo, que era o povo de Deus, estava vivendo uma vida em trevas. Horas. Mas como assim? O povo de Deus, o povo que ele escolheu, o Israel do Senhor, esse povo estava vivendo em trevas. Por quê? Isaías, capítulo 8, do verso 19 ao verso 22, o contexto anterior do nosso texto, o profeta vai dizer que o povo de Deus estava consultando feiticeiros e adivinhos. É mais ou menos um irmão chegar para o reverendo Weber e dizer: reverendo, a irmã fulana de tal está indo lá na mãe Janaína. Ia ser um burburinho na igreja, um rebuliço. Como assim? Uma mulher ou um homem que se diz filho de Deus, indo na mãe Janaína, na mãe de Ná, que absurdo! Esse era a realidade que Isaías está profetizando. O povo que Deus escolheu estava vivendo uma vida de trevas, porque estava consultando adivinhos e feiticeiros, querendo e desejando saber o futuro. Há anos e anos atrás desta profecia, Deus, o próprio Deus, promete a Moisés que iria levar e conduzir ao seu povo a uma terra o quê? Boa. A uma terra que mana leite e mel. Mas veja comigo. No verso 2, Isaías diz, no final, e aos que viviam na região da sombra da morte. Por que terra da sombra da morte, se a promessa de Deus a Moisés era a promessa de uma terra boa, de uma terra que produz, que era fértil? A terra geograficamente era boa, mas sem Deus, aquela terra e qualquer outro lugar do mundo será apenas um lugar de sombra e morte. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter um ótimo emprego e viver na sombra da morte. Você pode ter uma ótima casa aconchegante e viver em aflição. Você pode ter uma boa conta bancária e mesmo assim estar em trevas. Porque o que define todas as coisas, meus irmãos, é a presença ou a ausência de Deus. E sem Ele, tudo é um caos. E sem Ele, tudo é trevas. E sem Ele, tudo é aflição. E é neste cenário de escuridão que Isaías profetiza: o povo que andava em trevas viu grande luz. Essa luz é o raiar da esperança. Essa luz é a graça. Essa luz é o tempo da paz. Essa luz que eles veriam, que eles poderiam contemplar, é a promessa do Deus que é luz, vindo encontrar o homem no seu Filho Jesus. A escuridão era uma verdade ao povo, mas não era toda a verdade, e muito menos a verdade fundamental, porque eles contemplariam
a grande e verdadeira luz. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É a mudança de cenário. Isaías está falando de trevas, Isaías está falando de aflição, Isaías está falando de morte, Isaías está falando de desesperança, e de repente no verso 3 ele fala de alegria. Verso 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Que alegria! Da onde o profeta tirou a alegria? Isaías, meu irmão, minha irmã, na profecia ele sai do cenário assombroso de morte e passa a falar de alegria. De um povo numeroso que vai se exultar diante de Deus. Isaías está avisando ao povo que chegaria o dia em que a luz iria brilhar. E quando essa luz brilhar, as trevas recuariam. A dor daria lugar à paz. E haveria um deleite alegre e satisfatório em Deus. Ridderbos, um comentarista do Antigo Testamento, diz, abro aspas, o lugar de trevas mais densas é o lugar em que ele vê a luz da redenção acender-se primeiro. Fecho aspas. Nos lugares mais escuros, um simples facho de luz é facilmente percebido. E o próprio profeta traz duas ilustrações para a gente poder entender o que é essa alegria que ele está falando. Ele diz, olha, se alegrarão como se alegram na colheita ou como quando vão repartir os despojos. Talvez na nossa mente urbana não fique muito claro. A não ser que você more no núcleo rural. Plante o seu próprio feijão, o seu arroz, crie as suas galinhas, aí você vai entender. Sabe quando o salário cai na sua conta e você fala, Senhor, glória a Deus, caiu, aleluia. É isso. É isso que Isaías está falando. É uma alegria, é uma exultação. Sabe quando a criança ganha aquele brinquedo que ela tanto queria? Isso aconteceu ontem. Meu filho estava com o tal do Beyblade. Compramos o tal do boneco lá, do Beyblade, que é um peão, na verdade. Um peão moderno. Quando esse menino abriu o presente, ele saiu correndo pela sala e gritando, uhul, é o Beyblade, é o presente. Ele estava exultante. Porque aconteceu algo que ele tanto esperava. É isso que Isaías está dizendo. Quando aquele povo que estava em trevas contemplasse a luz que viria a brilhar, eles se alegrariam, eles se exultariam. Eu estou na igreja desde que eu me entendo por gente. E sempre tem aquele irmão e aquela irmã que só reclama, sabe? Só murmura, nada tá bom. Nada presta. Chega com a cara fechada na igreja e sai da igreja com a cara de limão azedo. Parece que a luz não brilhou. Parece que o menino que nasceu, a luz, parece que não existe alegria. Em nome de Jesus, muda isso em 2020. A luz brilhou, a alegria visitou o seu coração. Você não é a mesma pessoa mais. Você estava em trevas. Você estava em escuridão. Como o pastor Jailson orou, estávamos rapidamente caminhando para o inferno. Jesus vem e fala, peraí, que não é assim não, filhão, vem para cá. Está para o caminho errado. O caminho por aí está muito largo, eu quero colocar você num caminho estreito. Anda para o lado de cá. A luz do mundo visitou a sua vida. Não existe nada mais importante do que isso. É igual quando uma criança ganha um brinquedo. Ela exulta, ela fica alegre. E isso é perceptível
na forma como você vive, na forma como você age. O coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto. Para de reclamar em nome de Jesus, para de murmurar da vida. Alegre-se no Senhor. Você está aqui, você está sentado, você não está numa cama de hospital, você tem comida, você tem família. Em nome de Jesus, se alegre. O cenário era de escuridão, trevas, aflição, mas esse povo iria se alegrar, é isso que Isaías está dizendo. Essa é a fala do profeta. E para um povo cativo, para um povo aflito, para um povo em trevas, a alegria seria possível porque eles seriam o quê? Libertos. Olha o verso 4 e o verso 5 do nosso texto. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro de seu opressor, como no dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão como pasto ao fogo. Quebraste o jugo da carga, a canga do ombro, o calçado de guerra e a capa encharcada de sangue. Queridos, Isaías está dizendo que o povo que estava em trevas e aflito, esse povo iria se alegrar porque haveria libertação. E o profeta traz o episódio de Midian. Gideão com os midianitas, não é isso? Chegou uma ruma de soldado lá, reverendo. 20 e tantos mil, Deus diz, é muito, tira. E Gideão começa, mas Senhor, os midianitas são muitos também. Tem muito, tira. Cai para 10, 11 mil. Deus vira e fala assim, é muito, tira. Senhor, mas nós já estamos em desvantagem. Só estamos com 10 mil, 11 mil. Sabe aquela mente empresarial, aquela mentalidade administrativa e de estratégia? Gideão estava com essa mentalidade. Deus estava dizendo, tira. Tira porque quem vai dar a vitória sou eu. 300 está bom. Que é para você entender que quem dá a vitória na sua vida e quem te liberta é o Senhor. Não é o seu braço, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a sua instrução de ensino, nada disso. O povo que estava em trevas, aflito, sem esperança, esse povo iria se alegrar. Porque a luz iria brilhar. Porque a libertação estava chegando ao mundo. Sabe por que a gente pode se alegrar? Porque o menino que nos nasceu foi para a cruz. Venceu. Ressurgiu dos mortos. Está sentado ao lado direito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. A bota e capa, instrumentos usados em guerra, encharcada de sangue, opressão, tudo isso foi vencido na cruz. Podemos nos alegrar, podemos nos regozijar, podemos celebrar o Natal. Alguns dizem, o Natal não pode ser celebrado. Eu gosto da frase de Sproul que diz, eu não consigo imaginar um Deus zangado ao ver as pessoas celebrando o nascimento do seu filho. Celebra o Natal. O menino veio, a luz brilhou, as trevas do nosso interior acabou. Mas ainda hoje existem pessoas em trevas, oprimidas pelo pecado, mergulhados, presos no lamaçal, pessoas gritando em suas almas. Existe até hoje pessoas consultando adivinhos e feiticeiros, homens e mulheres tentando se achegar a Deus por caminhos alternativos. Essas pessoas ainda não entenderam que Ele é o caminho. E o que é o Natal, meus irmãos? O Natal é o nascimento, é a natividade, é o nascimento da esperança gloriosa. E aqui eu quero dizer qual é o tema do nosso sermão. Pastor, mas no meio do sermão. A esperança gloriosa. Esperança gloriosa porque o menino que quebraria o jugo e a canga, mas que iluminaria o coração daquele povo, assim como um dia iluminou o nosso coração, nasceu.
Vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, pois eu vos aliviarei. Ele é o descanso para corações oprimidos, ele é o descanso para a sua alma. O calçado e a capa vão para o fogo, todo o poderio mundial que era usado para oprimir e causar injustiça ao povo de Deus serão aniquilados. Quando Jesus voltar, ele vai pisar no Congresso Nacional e ele vai dizer, sou eu que mando em tudo isso aqui. Todo o poderio humano e mundial vai ser aniquilado, porque eu sou o Rei dos Reis, e eu sou o Senhor dos Senhores. E não me interessa quem vai estar, se é direita ou se é esquerda, vai ser aniquilado pelo Senhor. Ele é o soberano de toda a terra. O texto nós vamos ler, o governo está sobre os seus ombros, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, e esse menino nasceu. O ponto é que essa profecia, ela é uma profecia dual. Ela é uma profecia tanto para a primeira vinda de Cristo, que foi o Natal, o nascimento, a natividade, como é para a segunda vinda, que é a parúzia. É a segunda e definitiva vinda de Jesus, a volta dele. Porque no verso 7, o profeta vai falar de um reino eterno, pleno, de justiça e de paz. E aqui ainda não está tudo muito justo não, ainda tem umas injustiças por aí. Não está 100% paz não, porque a gente ainda tem uma tribulação nas nossas vidas. Mas essa profecia é tanto para a primeira vinda, porque com a vinda dele o reino já foi inaugurado, mas é para a segunda, é para a parúzia, é para o retorno, quando ele vai plenamente estabelecer o seu reino. Aquilo que na teologia nós chamamos de já e ainda não. O povo aflito e em trevas se alegraria porque eles seriam libertos. Do verso 1 ao verso 5, Isaías nos dá um cenário. Caos, destruição, trevas, falta de esperança. No verso 3 ele diz que o povo vai se alegrar. No verso 4 e 5 ele fala que o povo vai ser liberto. Mas só no verso 6 ele mostra a causa de tudo isso. Por quê? Porque o povo que estava em trevas vai ver uma luz? Porque aquele que estava aflito vai se alegrar? Porque um menino nos nasceu. Porque um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A causa de tudo isso que a gente falou até aqui está no verso 6. O menino nos nasceu. Um filho nos foi concedido. O menino nos nasceu, nasceu para mim, nasceu para você, nasceu para o povo de Israel, porque o menino veio da linhagem de Davi. Esse menino que nasceu, não nasceu apenas para a tribo do norte ou para a tribo do sul. Esse menino nasceu para o povo de Israel como um todo. Esse menino que nasceu, ele não nasceu apenas para os presbiterianos, mas ele nasceu para os batistas, para o metodista e para o anglicano. Esse menino que nasceu, ele nasceu para os eleitos, para aqueles eleitos que formam a nova sociedade de Deus, como diz John Stott. O filho, esse menino, essa criança, se chamará Emanuel. Emanuel é o Deus conosco, o Deus do povo, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o meu Deus e o seu Deus, o nosso Deus, o Pai nosso. Entende por que a esperança é gloriosa? Porque apenas o Deus encarnado poderia fazer isso. Olha que interessante, o Deus que humilhou o povo e a terra do verso 1, é o Deus que encarna no verso 6, para dar um futuro glorioso para o seu povo. Porque o mesmo Deus que disciplina, é o mesmo Deus que diz, ei, agora se alegra. O governo está sobre ele, sobre os seus ombros. No hebraico é Misra. Se formos ler de forma literal, ficaria mais ou menos: o governo soberano de toda a terra está sobre os seus ombros. E aí o profeta diz, esse menininho aí que vai nascer, esse menininho é o maravilhoso conselheiro. É o Deus forte. É o Pai eterno, é o príncipe da paz.
Maravilhoso conselheiro é o Cristo prometido através da profecia de Isaías 700 anos antes de se cumprir. Se fosse eu, ia dar 1 ano e meio a dizer, Isaías não é profeta não. Não cumpriu, tem que cumprir, não cumpriu, não é profeta. Você tem ideia do que é 700 anos de espera? Nós, meus irmãos, temos acesso hoje a esse maravilhoso conselheiro. E seus conselhos são maravilhosos. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que o cristão, em vez de ir buscar os conselhos no maravilhoso conselheiro que Deus nos deu por meio da sua palavra, vai no coach. Aí me ajuda. Esse menino que nasceu é o Deus forte. É o menino que o profeta Isaías profetizou que viria e veio como uma criança em sua humanidade. Mas essa criança encarnada é o Deus forte. É o Deus que protege o seu povo, é o Deus que livra o seu povo, é o Deus que quebra o jugo e a canga, é o Deus que fez Gideão vencer os midianitas. O menino que nos nasceu é o Deus que com sua força se fez fraco como um cordeiro e na cruz se entregou. Mas depois o menino, o Deus forte, ressurgiu dos mortos, bradando como leão, vencendo a morte e aniquilando as trevas. Esse é o menino que foi colocado numa manjedoura. Em quem você tem confiado? Quem tem sido a sua força? Aonde você busca os conselhos? O menino nos nasceu para ser a nossa fortaleza. Aí aqui a mente humana, ela dá um bugzinho. Porque o menino que nasceu é o Pai eterno. Mas ele é o Filho ou ele é o Pai? Não importa, na relação trinitária, 3 é 1. O Deus Pai, Filho, o Espírito, ele é 1. Então o menino que nasceu na manjedoura, ele é o Pai eterno, porque o menino é o próprio Deus. Você consegue entender? Não, nem eu. Mas uma coisa eu sei. A orfandade nunca será uma realidade para aqueles que estão em Jesus. Mas o menino que nasceu, ele é o príncipe da paz. O menino da manjedoura é o que nos une, é ele que nos dá a paz que o mundo não pode dar. No contexto da época, esse menino simples e humilde seria o príncipe de Israel. Mas ele nasceu aonde príncipe não nasce. Ele é a causa da união dos judeus e dos samaritanos, ou pelo menos deveria ser. Tipo Brasil e Argentina, Flamengo e Liverpool, ou River Plate, ou... Esse menino é tudo isso. E ele é muito mais. Esse menino é o sentido e o significado para estarmos aqui nessa noite. Se você for em Efésios 2, verso 14, não precisa abrir. Paulo vai dizer que no seu corpo ele derrubou o muro de separação. Quando você vai ao templo do primeiro século, havia um pátio grande e um muro no meio. Judeu para cá, gentil para lá. Paulo está falando desse muro. Efésios 2,14. Esse muro que dividia judeu de gentil, ele derrubou no seu corpo. Um muro que muitas vezes a igreja deseja reconstruir. E aí nós chegamos no verso 7, que é quando o profeta diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías fala do nascimento e tudo inerente à natividade do Messias. Fala que ele libertaria, seria a luz, a graça, o Salvador, a esperança. Mas Isaías não para por aí.
Ele fala que esse menino simples, humilde, que nasceu numa manjedoura, ou numa casa próximo a uma manjedoura, essa criança, como o reverendo Weber falou semana passada, se alimentou do leite que ele próprio criou. Estou ouvindo suas pregações no YouTube. Você consegue imaginar isso? O menino que nasceu foi embalado e ninado pelos braços da mulher que ele formou. Você consegue imaginar que Maria, ao beijar a face de Cristo, do menino, da criança, do bebê, ela beijava a face do eu sou? O menino que nasceu no mundo em que ele criou, pelo poder da sua própria palavra, e esse menino tem um reino eterno. O Messias deveria vir da linhagem humana de Davi para cumprir Gênesis 3,15, mas a própria palavra de Deus, em Mateus 22, 42 ao 45, mostra que o próprio menino que veio da linhagem de Davi é o Senhor de Davi. Este reino, verso 7, que está no verso 7, é eterno e plenamente reto, justo, e ele de fato é, e é desde agora, porque Cristo age na história humana, mas também será para todo sempre. Quem faz isso? Você? Eu? Não. O próprio Senhor. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Muitas vezes a gente lê a expressão, quando Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou o que sou. No hebraico é, eu serei o que serei. E o que Deus será? Ele será adorado por toda língua, todo povo, toda tribo, toda nação, toda raça, para toda eternidade. E todos vão dizer, santo, 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 santo. E se ele disse que ele vai ser, ele vai ser. Lembra que eu falei que essa profecia tratava-se tanto da primeira vinda como da segunda? E é uma verdade. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus consiste em paz, justiça e alegria. E se de fato o reino de Deus é paz, justiça e alegria para todo sempre, como o profeta diz em Isaías e como o apóstolo diz em Romanos, quando você estiver sofrendo hoje nesse mundo passageiro, lembre-se que toda dor é por enquanto. Porque o menino nasceu com um reino eterno, de alegria eterna, paz eterna, justiça eterna, e é lá aonde nós vamos morar, eternamente. Caminhando para o final, Isaías mostra que o menino que nasceria para iluminar o coração em trevas. Revela que esse menino libertaria o povo da opressão. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que o nascimento do menino Jesus não pode ser contemplado pelos nossos olhos apenas pelo aspecto da salvação, mas como a esperança gloriosa para a nossa vida hoje neste mundo. O fato de Jesus ter vir ao mundo, produz alterações cósmicas, e produziu mesmo. O Deus que criou todas as coisas, pisou na terra, andou, caminhou, se alimentou, dormiu, chorou e sofreu nessa realidade. A eternidade tocou no tempo, Logos encarnou, o pão da vida desceu dos céus e a água viva veio nos saciar. E o contexto posterior, ou seja, Isaías 10, 1 e 2 diz, ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores para negar justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Ora, se Isaías, no capítulo 9, ele fala do nascimento de Jesus, e no verso 10, ele condena a opressão, Isaías está querendo mostrar para mim e para você que Jesus, ele é essa esperança gloriosa já
para o nosso tempo de hoje. A nova sociedade de Deus, unida pelo nascimento, morte e ressurreição de Jesus, do menino que nasceu, é uma sociedade que age. É uma sociedade que serve. É uma sociedade que trabalha. Existe uma missão. Existe um serviço. Existe uma pessoa a ser imitada nessa promoção de dignidade e de esperança. Porque, olha, o menino nasceu, mas ele não nasceu e foi para o céu. Ele nasceu e ele curou. Ele nasceu e ele alimentou. Ele nasceu e ele vestiu o nu. Ele nasceu e ele olhou o necessitado e com ele se importou. O menino que nos nasceu nos chama a sermos agentes da esperança. Ele é a esperança e o Evangelho a revelação dessa esperança. O mundo está caótico, doenças, suicídios, doenças mentais. O povo sofre, o povo geme, o povo grita. Psiu. E você não pode tapar os seus ouvidos. Era 25 de dezembro do ano de 1994. Milton Adalberto da Silva sobe no viaduto em São Paulo para tirar a sua própria vida. 3h da manhã, é uma história verídica. Milton Adalberto está pronto para pular até que... Sabe aqueles irmãozinhos que falam de Jesus e a gente diz, que falta de sabedoria? Então, apareceu um daqueles e diz, ei, pula não, Milton. Ele nem sabia o nome, né? Peraí, rapaz. Ei, eu tenho uma notícia para você, não pula não, calma aí. Milton Adalberto olha aqui e fala, rapaz, domingo, 3h da manhã, Natal, tem um doido gritando para mim não pular, ele é mais doido do que eu. Milton desce do viaduto, conversa com aquele homem. Milton Adalberto é um cantor evangélico que proclama a mensagem de Jesus em suas canções. Porque aquele rapaz entendeu que o menino que nasceu o tornou um agente de transformação e de proclamação de uma esperança gloriosa, que é o próprio Cristo. Para concluir, Máximo, que foi o bispo de Turim no século IV, ele disse assim, abro aspas, Jesus é o novo sol que atravessa as paredes, invade os infernos, perscruta os corações. Ele é o novo sol que com o seu espírito faz reviver o que está morto, restaura o que está velho, levanta o que está decadente e purifica ainda com o seu calor aquilo que é impuro, aquece o que está frio e consome o que não presta. Celebre, comemore, exulte e se alegre. É Natal, o menino nos nasceu. Feche seus olhos. Pai, só podemos te agradecer pela vinda do menino Jesus. A esperança gloriosa, a esperança de um futuro sem dor, de paz, sem trevas, de luz, de esperança. Mas que esse nascimento e que esse fato sobrenatural, que é Deus encarnando no corpo de um ser humano, não crie apenas uma igreja teórica, mas que crie um povo ativo. Não queremos uma ortodoxia por ortodoxia. Não queremos doutrina para apenas teologizar. Queremos uma doutrina e uma teologia para praticar. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos porque o natural do nosso coração é a gente ser preguiçoso. Muitas vezes o conforto do sofá fala mais alto do que a missão de caminhar. Nos perdoa, Senhor, por isso. Obrigado porque um dia estávamos aflitos, em trevas, sem alegria. E a Tua luz brilhou no nosso coração, invadiu o nosso ser, iluminou a nossa alma.
Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Deus conosco.
Deus conosco, não estamos mais sozinhos. A noite findou, porque a luz chegou, a vida chegou até nós. Nós adoramos o Filho de Deus, Jesus, porque Ele é a nossa alegria. Nós louvamos o Filho de Deus, Jesus, porque Ele veio nos salvar. Nós ouvimos o Filho de Deus, Jesus, que é a palavra viva, e não podemos nos calar. Nós saímos daqui para proclamar o Filho de Deus, Jesus, o único Redentor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Essas são palavras de Paulo, na sua carta que ele escreve aos Romanos, capítulos 10, verso 1 e 17, e a carta que ele escreve a Timóteo no capítulo 2, verso 10. Essa é a oração de Paulo, para que os eleitos sejam salvos. Para que eles sejam salvos, eles precisam ouvir a palavra, a pregação. E para que eles ouçam a pregação, eu preciso ir, preciso falar, preciso pagar esse preço. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Eu quero te convidar para um tempo de oração. Quero pedir que você pense em nome de pessoas que você quer que recebam salvação, porque só Deus que vai fazer isso. E você vai orar para que ele seja salvo, em nome de Jesus. Peça a Deus para trazer nomes e ore por esses nomes. Mas tem outros 4 nomes que eu quero pedir que você ore também, agora é por questão de enfermidade. Na verdade, são 5 nomes. Nossa irmã Silvia, mãe da Andréia, nossa corista, mas que não está aqui hoje com a gente. Sua mãezinha está na UTI, desde terça-feira, ou segunda. Segunda, né? Vamos orar por Dona Silvia. Dona Jandira, mãe da Eleonora, também está na UTI. Dona Anancir, mãe da Sandra. Dona Juventina, mãe da Zilá. Veja, algumas mamães. Maria foi mãe daquele que veio nos salvar. E algumas mamães estão na UTI, precisando da intervenção desse Jesus que nasceu para mudar a história. Quero te convidar para orar, então, pela Dona Silvia, pela Dona Jandira, pela Nancy, pela Juventina e pela Maia. Há uma mamãe sofrendo há bastante tempo porque a sua filhinha está na UTI. Eu não sei se saiu, não tenho essa notícia. Não saiu, né? Tinha previsão de sair talvez antes do Natal, mas não saiu. Então vamos orar pela Naya, bebezinho de 3 meses. Já passou por cirurgia, mas está resistindo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele tem propósito para essa vida. Então eu quero pedir que você ore. Então, recapitulando, pela Dona Silvia, Dona Jandira, a Nancy, Juventina e Maia. E por salvação daqueles que precisam ouvir do Evangelho, que você gostaria muito que participasse conosco numa noite como essa. Vamos orar.